Salve, salve, galera! Essa é mais uma edição do Almanac Coleções. Galera, eu sou Ricardo Ribeiro. E galera, é o seguinte, aproveitando aí, novamente, aproveitando o hype de X-Men 97, e venho trazer para vocês aqui uma fase que eu acho que muita gente gostou, que é a fase de Adam Kubert, tá? Perante as histórias de Wolverine. É justamente a fase, tá, de Wolverine pós a perda do Adamantium, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Fazer um grande resumão e que culmina em a primeira tentativa de tentarem colocar de volta o Adamante no corpo do Wolverine, beleza? Galera, Timão, quero trazer boas-vindas aos novos inscritos no canal, tá? Quero pedir encarecidamente que aquele que ainda não se inscreveu, vamos se inscrever, galera, no Almanac Coleções, beleza? Galera, é o seguinte, vamos surtir isso aqui, né? Isso aqui, fase muito boa, eu gostei muito disso aqui, galera. É o seguinte, como eu disse no início do vídeo, é fase brilhante de Adam Kubert perante as histórias de Wolverine, né? Após a perda, de uma forma certa, traumática e violenta, né, do Adamantium, né, trazido em X-Men, na saga X-Men Atração Fatal, que ainda vou fazer um resumo dela também aqui no canal, tá? Wolverine tem que passar, né, aquela fase de adaptação, né, depois que ele descobre que seus ossos, que as suas garras são garras de ossos, né, ele tem que passar, tentar, é uma fase que ele está sem o adamantium, sem o fator de cura, que o fator de cura dele vai sendo recuperado aos poucos, porque depois, né, que ele perde o adamantium, ele perde um pouco o controle do fator de cura, e ele tem que adaptar a questão de usar as garras de osso, né, de qualquer maneira. E nesse meio tempo, né, ele se encontra todo ferrado, no bagaço, né, desculpa a expressão, mas todo ferrado. E vai começa reencontrando, né, quando alguns arqui-inimigo dele descobre que ele tá frágil, ele começa reencontrando, ele encontra o fanático, o Cyber, né, que, né, tem a cena clássica, né, de quebra as garras dele, né, e até a Lady Letal, né, e ela volta e acaba ficando um pouco sem sentido na história, porque o motivo da vingança dela contra o Wolverine é justamente o adamantio que o pai dela implantou no corpo dele. E quando ela reencontra ele, ele está justamente sem o adamantio, né? Tem as primeiras lições, né? E eu quero trazer em diante, justamente tem a fase aqui, né? Participação em Área de Apocalipse, né? Depois, isso aqui é o finalzinho, né, momentos finais, né, de Era de Apocalipse. E depois tem o retorno dele, né, a realidade, né, que está uma realidade cruel, né, depois da Era do Apocalipse, em voltar a conviver com a questão das garras de ossos, né. E uma nova trama vai se desenrolando, né, durante as histórias que eu quero mostrar para vocês aqui, né. Olha, ele reencontra, né, inimigos tradicionais, ele tem que peitar de qualquer forma, mesmo não tendo garra de adamante, né? E o que eu quero chegar a vocês é o seguinte, ó, o Coisa, ele tinha uma pendência também com o Coisa também, a questão da cicatriz que deixou no Coisa, né? Vai ficar a ferrada que ele deu por causa na cara do Coisa, né? E por dar às vezes um ataque ou outro de momento de fúria, foi o que aconteceu com ele, né? Que durante a saga Atração Fatal, ele perde o Damante por dar um ataque a Magneto. O Magneto pega a pilha, né? Mas isso eu vou contar depois, com mais detalhes, tá? E o que eu quero chegar ao detalhe é o seguinte: durante esse desenrolar nova trama, participação do Vindix, né? Procurando ele, né? Eles acabam chegando, né? Mostra uma trama sendo desenrolada com Cyber, né? Como eu falei com você no começo, tem uma história que ele reencontra, né, esse mutante com pele de adamante, né? O Wolverine tem garra de adamante, o Cyber tem pele de adamante, né? Pele coberta de adamante, né? E ele é tipo meio que convocado, né, para trabalhar uma equipe
misteriosa, né? Aqui já é um treinamento dele com um ciborgue de Wolverine, né? Um droid. Só que ele não sabia o que estava sendo desenrolado, tá? Ó, essa história aqui, ó, é argumento de Larry Hama, tá? Larry Hama e desenhos, né? Fase maravilhosa de Adam Kubert. Adam Kubert continua desenhando a história do Wolverine atualmente, mas essa aqui é o que eu queria marcar, né? E ela está sendo trazida em X-Men 97, que é a fase do Wolverine sem os adamantios, né? Com a garra de osso, né? E no final dessa história, sem querer trazer spoiler, mas isso aqui já tem, né? Já tem muito tempo dessa história. O Cyber, ele acaba sendo atraído para uma cilada, tá? Ele acaba sendo atraído para uma cilada e morto. Ou criaturas devoradores de carne, ó, que o devoram. Ele é preso em um... Ele é preso, ó, e acaba sendo devorado por criaturas, né? Tipo os insetos, acho que insetos devoradores de carne, ó, que devoram e deixam o adamante para trás, tá? Isso é um plano desenrolado pelo filho do Cable, tá? Que depois após se tornar servo de Apocalipse, desenrola um plano, ó, edição número 76, ó, né? Vai mostrando trecho, né? Após se tornar servo de Apocalipse, tá? Ele cria um plano para tentar colocar o adamantio de volta ao corpo do Wolverine, né? Aí o que eu quero chegar é o seguinte, ao ápice dessa história, que é essa aqui, ó, de volta ao tanque de adamantium, né? Que ele é trazido, né? Ele é levado, ó, é pelo filho do Cable, ó. Ó, Wolverine, guerreiro caído, né? Larry Hama no argumento e Adam Kubert no desenho. Ele tenta implantar novamente, depois que ele rouba o adamantio do Cyber, de reimplantar o adamantio no corpo do Wolverine. Só que durante a história, o adamantio, né, olha, o servo de Apocalipse, ó, ele queria trazer, né, do jeito dele, transformar o Wolverine no morte, né? Ó, um dos cavaleiros do Apocalipse, né? Do jeito dele. Só que o adamante que ele tenta usar, ele é rejeitado, a qualidade dele não é boa, ele acaba sendo rejeitado pelo corpo de Wolverine, tá? Ó, e o Wolverine acaba expelindo o adamante todinho de volta, tá? Isso traz o arco que eu quero chegar, né? Que é a história do Wolverine selvagem, né? Ele tipo meio que regride a uma forma mais selvagem do que ele é, né? Ele mata todos os acercas de Nemesis, né? O filho do Cable. No final, ele aparece, né? Como o Wolverine... É a fase, né? Que tá estranho, bem igual um homem-fera, né? Fica bem selvagem. Ó. A cara fica quase sem nariz miudinho. Vira um homem, um ser bem selvagem. E acaba matando, né, o filho do Cable. Um ataque bem violento. A história é muito maneira, né? Ó. A história é muito violenta. Essa fase dura, né? Do Wolverine selvagem. Ela dura, ó, depois da segmento, da edição número 77. Isso aqui eu tô indo pela edição da Abril da época, tá, galera? Em nova fase, tá? Ele vai dessa fase até os inícios da participação de Wolverine em Massacre, quando justamente ele tem a ajuda de Elektra, né, para trazer ele de volta, ó, para voltar, né, um pouco da sanidade dele. Aqui ele descobre, né, como é que nasceu o Massacre,
né? Para ele voltar, né? A ser menos homem-fera e voltar à questão da humanidade, né? Um pouco menos fera e mais mutante, mais homem, né? E isso ele conta com a ajuda de Elektra. Beleza? E galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Aquele resumão legal. Quem é a galera aí dos anos 90, tem certeza que curtiu essa fase, tá? E está sendo trazida de volta em X-Men 97, tá? Quero pedir a todos que não deixe o YouTube tirar essas inscrições, tá? Acompanhe Maná Coleções, não deixe o YouTube tirar essas inscrições, ative as notificações, acompanhe a Maná Coleções, Facebook, Instagram, e quem gostar, galera, dê seu like, dê seu joinha. Eu vou encerrando por aqui, um imenso abraço a todos e até mais.